faltar. Como diz lá em Salmos, versículo no 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os próprios israelitas se dirigiam a Deus em oração como o seu pastor. Nós vemos isso em Salmos capítulo 80, no verso 1. Entretanto, o Espírito Santo também constituiu pastores para apacentar a igreja de Deus. Vemos em Atos capítulo 20, versículo 28. E esses pastores, eles devem ser homenageados nesse dia especial. Por quê? Porque nós sabemos como é árduo o pastorado, como é árduo ser pastor nesses dias atuais. É muito árduo ser pastor. Então, como eu disse, eu estarei falando para os irmãos e para as irmãs a importância do pastorado, de ser pastor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E primeiro gostaria de destacar alguns conselhos dos pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Os pais da igreja são considerados aqueles que vieram um pouco depois dos apóstolos. Um pouco depois, alguns foram até discípulos dos apóstolos, são considerados os pais da igreja. Um deles foi Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, ele é lá no 2º século. Ele diz assim para os pastores: os pastores também devem ser compassivos, misericordiosos para com todos, reconduzindo aqueles que se desviam, visitando os enfermos, não negligenciando a viúva e o pobre, mas sempre considerando o que é honesto, honroso aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Agostinho, que foi ali da Idade Média, teve um grande destaque na Idade Média. Ele, Santo Tomás de Aquino, eles se destacaram na Idade Média quando eles colocaram a teologia, quando eles colocaram o conhecimento bíblico acima da filosofia daquela época. Agostinho de Hipona também fala desse dia especial. Nossos próprios dias, não há nada mais difícil, está bastante arriscado do que o ofício de bispo, o ofício de pastor, de sacerdote ou diácono. Porém, nada é mais abençoado aos olhos de Deus se o nosso serviço estiver de acordo com as ordens do capitão. O capitão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naqueles dias, eles já consideravam difícil, mas era honroso perante o Senhor da glória ser um pastor naquela época. João Hus. Quem foi João Hus? Queimado na fogueira da Inquisição. João Hus foi aquele que ele profetizou: hoje vocês queimam um ganso, mas lá na frente se levantará um cisne. Depois de 100 anos, quem se levantou? Se levantou Martinho Lutero e colocou na catedral ali de Wittenberg as 95 teses. Ele diz assim: existem duas coisas que pertencem ao estado do pastor: a sua santidade e a sua integridade no ensino. Amém? Se continuarmos a navegar pela história da igreja, certamente passaremos a conhecer homens e mulheres com histórias lindas e sacrificiais em prol do pastorado da evangelização. Pessoas como o próprio Martinho Lutero, como João Calvino, Martin Bruce, como Richard Baxter, Jonathan Edwards e muitos outros. Eles souberam trilhar os caminhos pastorais. Qual a importância do pastorado no Antigo Testamento? O pastor é definido como alguém que cuida das ovelhas. Quem foi o primeiro pastor? Nós vemos Abel sendo o primeiro pastor. Abel foi o primeiro pastor de ovelhas que é mencionado na Bíblia. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo de número 2. Quis Deus que o seu povo fosse mais adiante
retratando como as ovelhas e os líderes espirituais, e passaram também a retratá-los como pastores do seu povo. Então era vontade de Deus constituir pastores, constituir aqueles que guiassem ao seu povo. Deus tinha esse plano de constituir os servos de Deus. Ao abençoar ali, já quando ele estava no seu leito de morte, ao abençoar quando Jacó ele vai abençoar a José, ele coloca a mão sobre ele e diz assim, lá Deus também o retratou, Deus como pastor de Israel. Ele diz assim: o seu arco permanecerá firme e os seus braços serão feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Davi também ele se dirigiu a Deus como seu pastor, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista ainda se dirige a Deus como pastor de Israel, dizendo: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a Jacó como rebanho, tu que está entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. O salmista ele comparou o povo como ovelhas do pasto. Nós somos considerados como ovelhas e Deus colocou pastores. Hoje em dia nós vemos muitos negligenciando essa função, mas é uma função bíblica, é uma função que está na própria Bíblia. Deus prometeu levantar pastores segundo o seu coração, para apacentar o seu povo com inteligência e com conhecimento. Jeremias profetizou isso. Jeremias falou lá em Jeremias capítulo 3, versículo de número 15. Então essa é a importância. No Antigo Testamento já se falava sobre o pastor. No Antigo Testamento retratava Deus como pastor. No Antigo Testamento era a vontade de Deus colocar líderes ali adiante do povo. Uma pessoa que nós vemos como um grande líder foi o próprio Moisés, que teve que conduzir aquele povo até a terra prometida. Nós vemos ele como uma grande liderança, como um pastor, tinha que dar conselhos, tinha que estar instruindo o povo, recebeu a lei das mãos do Senhor e tantas outras coisas. Então é um trabalho árduo. No Novo Testamento também nós vemos a função do pastor. No Novo Testamento, Jesus Cristo é quem se apresenta como pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Jesus Cristo é o cumprimento fiel de todas as profecias que apontava para um único e perfeito pastor que agregaria judeus e gentios em um só aprisco. Deus constituiu pastores, mas Jesus é o que é o sumo pastor de todos eles. Mateus também registra o Senhor Jesus Cristo como pastor, ele cheio de compaixão. Jesus Cristo, ele se apresentou como um verdadeiro pastor, dizendo: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo revelou o desejo de agregar gentios e judeus em um só rebanho, ou seja, ele pegaria todos aqueles que estavam dispersos e iria apacentá-los, e iria constituí-los para a sua glória. O apóstolo Paulo, ele exortou os líderes lá de Efésios a cuidarem bem do rebanho de Deus. Ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo também, ele revelou o propósito de Deus de ter dado ministérios, dons ministeriais à sua igreja.
incluiu os pastores, dizendo: Ele mesmo vos concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outro para evangelista e outro para pastores e mestres, como vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho no serviço da edificação do corpo de Cristo. Amém? Quem dá glória a Deus por isso? Paulo, ele dá uma lista de como deve ser o pastor. Paulo cita uma lista de como tem que ser o pastor. Ele diz lá: irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a própria casa, não neófito e que dê bom testemunho. Fora esses que foram citados, há mais 23 conselhos que também o apóstolo Paulo fala. Mas o ministério pastoral, meus irmãos, nesse século 21, podemos assim dizer, ele está muito sucateado, ele está muito desvalorizado. Por quê? Devido aos escândalos, devido aos envolvimentos, muitas vezes com dinheiro, a internet que deixa aí para todo mundo ver. Há pessoas que muitas vezes preferem ficar na própria casa, acha que ficando em casa pode estar cultuando a Deus. Eu vou para a igreja para quê? Se aquela igreja é isso, se aquela igreja é aquilo, não dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja, ela não foi constituída pelo homem, ela foi constituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os pastores são constituídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O ministério pastoral ele está muito sucateado. Mas, meus irmãos, aleluia, sempre Deus, ele levanta aqueles que não se dobraram o joelho perante Baal. Amém? Deus sempre levanta os servos dele. Deus sempre levanta aquele que vai continuar sendo fiel, aquele que vai ficar diante da brecha perante o Senhor da glória. O apóstolo Pedro também nos apresentou Jesus Cristo como o pastor e bispo das nossas almas. O apóstolo Pedro ainda escreveu a Jesus Cristo como o sumo pastor, que coroará o bom trabalho do pastor aqui nessa terra. Ou seja, o trabalho não é vão no Senhor, há uma recompensa. Por quê? Porque verdadeiramente eles passam perrengues danados, passam por muitas coisas, mas há uma recompensa, e essa recompensa maior virá do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas há também, meus irmãos, o dever das ovelhas do rebanho. Não vou falar aqui somente dos pastores, não. Há também o dever do rebanho do Senhor. Quais são os deveres? Hebreus, capítulo de número 13, versículo 7, diz assim: lembre-se dos seus líderes, que lhe ensinam a palavra de Deus. Pense em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo. Hebreus também 13, versículo 17 diz assim: obedeça aos seus líderes e faça o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disto eles prestarão conta perante o Senhor da glória. Eles vão prestar conta no último dia. Deles motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois certamente isso irá beneficiar a todos nós. Paulo diz que nós temos que orar pelos pastores. Ele diz assim, Paulo falando: ore por nós, para que a nossa consciência esteja limpa e que desejamos viver de forma honrada em tudo o que fizemos. Então nós também temos os nossos deveres como ovelha.
Há um equívoco muitas vezes com a imagem referente ao pastor nos nossos dias. Pensando em nossos dias, na vida cotidiana, muitos pastores vivem como em casas de vidro, onde sempre que é possível alguém dá uma espiadinha e encontra algo para tentar criticar, para tentar acusar, para tentar depreciar o pastor. Além das pressões externas dos que não são crentes, os que são opositores do Evangelho, e ainda o pastor precisa lidar com pessoas da própria igreja que não ouvem o seu conselho, que não respeitam, que não se submetem à liderança. Um dos motivos porque isso muitas vezes ocorre, porque parte é um equívoco que é construído, que foi construído, uma imagem que foi construída com o passar dos anos, que o pastor, ele é o que? Ele é um super-herói. É aquela pessoa que está sempre pronta para dar um bom conselho. Essa é a imagem que muitos têm dos pastores. Tem que estar 3 horas da madrugada, a pessoa liga para ele, manda mensagem, ele tem que responder. É na mesma hora, tem que responder, tem que dar um conselho. O pastor não descansa, o pastor não pode ter um lazer com a família dele. Essa é a imagem que nós vemos nos dias de hoje. O pastor, se ele passa de carro, muitas vezes o pastor está indo para trabalhar, está com pressa, vê o membro, ele tem que dar carona para ele. Eu já vi isso, irmão. Eu já testemunhei isso, meus irmãos. O pastor também não pode dizer não. O pastor sempre tem que dizer sim. Essa é a mentalidade de muitas pessoas. O pastor ele não pode passar com dificuldades na família dele. Por quê? Porque ele é pastor. O pastor não pode passar crises existenciais, não pode ter ansiedade, não pode ter depressão. Por quê? Porque ele é pastor. A sua esposa, ela tem que ser dona de casa, ser um exemplo. Ela não pode ter defeito. Ela tem que ser de dedicar às crianças, aos adolescentes, às senhoras. Por quê? Porque ela é a mulher do pastor, ou ela é a pastora. É assim que muitas pessoas veem os pastores dos dias de hoje, mas não é bíblico. Não é bíblico. Acha muitas das vezes que os filhos dos pastores, eles devem se comportar de uma forma não humana, mas sobre-humana. Crianças e adolescentes são vistos como mini pastores, porque são filhos de pastor. E se cresce e acaba saindo da presença de Deus, então aí é um escândalo. Aí se vê muitas vezes o filho dele em determinado local, o filho do pastor. É isso que se vê, que se tem a imagem do pastor nos dias de hoje. Muitas vezes é algo que é uma idolatria da figura do pastor. Há uma idolatria. Nós idolatramos a figura pastoral, mas quando nos decepcionamos, muitas vezes por motivos ilegítimos, acabamos nos tornando pedra de tropeço na vida do pastor, causando muitas vezes tristeza. O pastor é aquele que exerce várias funções, meus irmãos. Ao mesmo tempo, ele é um médico, porque ele ora pelos enfermos. Outra hora ele é um advogado, porque ele tem que estar ali defendendo a igreja. Outro momento ele é um construtor, porque ele constrói a igreja. Outra hora ele é um psicólogo, porque ele tem que estar dando conselho para as pessoas. No outro momento ele é um juiz, porque ele julga os litígios de muitas pessoas entre os próprios irmãos. E outra hora ele é professor, porque ensina o povo. E ainda há muitas outras coisas
outras funções que o pastor muitas vezes ele exerce em favor do rebanho, mas a palavra do Senhor ensina o povo de Deus a prestar obediência aos pastores. Como vimos, o pastor é uma vocação divina que consta tanto no Antigo como no Novo Testamento. É algo que o Senhor instituiu, mas sabemos que Jesus, Ele é o sumo pastor, é Ele que sustenta os pastores, é Ele que sustenta com a força do seu poder, porque eles darão conta no último dia das ovelhas, como o próprio Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Que o Senhor, meus irmãos, possa dar o amor dele sobre o coração dos pastores, que possa transbordar, aleluia, o amor de Deus possa transbordar sobre os servos do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo para os irmãos e para as irmãs. Aleluia. Sempre temos que ouvir os conselhos dos servos de Deus. Temos que buscar, sim. Não é pecado nós perguntarmos, não é pecado não. Muitas vezes temos dúvida. Não é pecado nós irmos ao pastor perguntar, pedir um conselho. Deus vai orientar os servos dele. Deus vai poder orientar através da palavra, através do Evangelho, através do divino Espírito Santo de Deus na vida dos servos de Deus. E nós louvamos a Deus pela vida dos pastores que ainda se mantém fiel à doutrina da palavra de Deus. Aleluia. E o Senhor possa fortalecer aos servos de Deus, as servas de Deus, aleluia, que estão diante do rebanho, e que Deus possa fortalecer a igreja dele, que um dia estará no céu. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Pode